Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo a palestrante Maria Saboleschi, com o tema As Bem-aventuranças e as Nossas Virtudes. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Boa noite a todos. Que alegria, meus irmãos, estarmos de novo unidos e reunidos em nome do Cristo. É tão profundamente uma alegria desses encontros, desse aprendizado que nós temos, de tudo que nos traz, todos os palestrantes, todo o Evangelho, às quartas-feiras, e todo esse aprendizado tão necessário para a nossa vida. Se nós formos pensar que há poucos dias, nós estávamos aí do dia 31 de dezembro de 2023, já nos preparando para o ano novo. Primeiro de ano, 2024, e nós, nas nossas propostas, nas nossas buscas, nos nossos anseios, fizemos assim grandes questões. Buscamos essas integrações, buscamos todo o movimento, esse ano vai ser diferente. Aí chegou 18 de fevereiro, que não é o ano gregoriano que se comemora, mas é o ano lunar. Nós temos esse início de ano lunar. E aí nós novamente, em toda essa proposta, agora eu já mudei, vou mudar, vou fazer tudo diferente. E aí, agora dia 20, próximo de março, nós teremos o ano astrológico. E nós, o que mudamos? Nós temos esperança, né? Nós fazemos planos, objetivamos várias coisas, mas qual é a nossa ação? Nós temos esperança do verbo esperar, que é parado, inerte, ou nós temos esperança do verbo esperançar, que é energia, e tudo no mundo é energia, e energia demanda movimento e ação. E quais as ações que nós estamos tendo para a nossa mudança? Né? Porque se nós não mudarmos, não buscarmos pôr em prática tudo que nós estamos almejando, nós vamos ficar sempre na mesma questão, esperando o próximo ano, renovação, e nós não nos renovamos. Por isso hoje nós escolhemos as bem-aventuranças e algo mais para a gente permear os nossos comentários, mas permear também a nossa busca, a minha, a sua, de todos nós, porque somos todos aprendizes e necessitamos desse conhecimento. Se nós sabemos que tudo é energia, está em movimento, então nós temos que ter também esse movimento. Se nós falamos que nós somos 3 colunas, assim como a doutrina dos espíritos que nós conhecemos está pautada nesse tripé. Religiosidade, que é Deus, ciência e filosofia. Dentro de nós temos as questões da nossa imaginação, dos nossos sonhos, das nossas buscas, que está pautada nessa questão exterior, interior, da nossa busca, dos nossos anseios, daquilo que nós sonhamos. Mas se nós ficarmos só nessa questão, nós nos tornamos infantes, porque nós precisamos dessa ação e pôr em movimento. E aí nós temos a coluna da realidade. O que eu faço para trazer essa do plano dos nossos sonhos, das nossas imaginação, de tudo que nós queremos para estar aqui na realidade? Se nós ficarmos só também nessa questão de realidade, nós nos tornamos assim excêntricos. Então, o que eu faço para unir as duas colunas dos nossos anseios, para que ela esteja na realidade? É um convite muito supremo, que é hora de ação. É hora de oração. É assim que se une uma coluna e outra. Quando juntamos as mãos, estamos em oração, que é hora de ação. É nessa hora de ação que nós vamos buscar todos os ensinos do Cristo, porque é o nosso norte, aquilo que nos traz e nos leva. Se nós formos buscar o Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças, e que uma vez Gandhi falou, se perdesse em todas as literaturas, se perdesse tudo, mas não se perdesse o Sermão do Monte, nada nós teríamos perdido. Então, bem-aventurados, quando Jesus abre a boca para cantar esse hino de amor, nos trazendo todas as questões que é o nosso
métier da busca daquilo que nós temos que buscar em nós. Ele fala Naranda. E o que quer dizer Naranda? É essa a questão que nós temos que buscar. Nara é homem. Ananda é êxtase espiritual. Então, Naranda quer dizer homem portador das bem-aventuranças, aquele que está na terra e é possuidor de todas as boas novas do céu. Jesus era esse possuidor. Mesmo aqui junto de nós, ele era possuidor de tudo que está no céu, tudo que ele conhecia que ele veio nos trazer. Então, essas bem-aventuranças quer dizer abençoado, feliz. Nós somos abençoados por ter as palavras do Cristo a nos dar direção. Mas o que são essas bem-aventuranças? Se nós vamos ver que foi naquele extraordinário, profundo e verdadeiro ensino que Jesus traz o evangelho para destacar o Sermão do Monte. E através desse maravilhoso ensino, é que Jesus, mestre singular de todos nós, marcou indelevelmente os corações de toda a humanidade. Porque se nós formos ver, Jesus falou aquele dia, mas ele falou só para aquele povo que estava lá? Não, ele falou para a humanidade. Ficou gravado no éter divino para que nós, em cada oportunidade que recebêssemos o convite e se estivéssemos prontos, deveríamos segui-lo. É assim, cada tempo, cada momento é que nós vamos descobrindo a profundidade desse Sermão do Monte. E nós vamos falar apenas de algumas partes. Nós vamos buscar algumas questões do Sermão do Monte para que a gente vá se situando dentro dessa beleza, se situando dentro de todas essas questões. Quando Jesus está lá no capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar, bem-aventurados os pobres de coração, porque eles verão o reino dos céus. E aí nós pensamos, pobres de espírito, mas por quê? São os humildes. São aqueles da humildade, da essência interior do espírito. Nada tem a ver com a materialidade. Tem a ver com aquela questão profunda. E se nós vamos em Emmanuel vai falar que a humildade é a última virtude que nós vamos conquistar. Porque é de tanta profundidade essa virtude que às vezes nós achamos que somos humildes, mas não somos. Nós temos uma falsa humildade. E às vezes até nossa postura para que sejamos humildes se faz assim, mas a humildade é de coração. Essa humildade que vem do espírito. Nós conhecemos Chico Xavier, humildade pura, que transcende o nosso entendimento até, sem falar de tantos outros, né? Nessa humildade profunda. E aí nós falamos assim, em tudo que nós queremos saber se nós possuímos a virtude, a pergunta é para nós, não é para o outro. Quem verá o reino de Deus? Os humildes. E aí a pergunta, eu sou humilde? Mas numa análise profunda, porque dentro dos nossos estudos, nós temos que nos analisar, mas nos analisar com profundidade, porque nós somos expert em analisar os nossos irmãos. Em ver tudo que é, como Jesus fala, nós vemos o cisco no olho do irmão e não vemos o arqueiro nos nossos olhos. Né? Então, nós estamos vendo tudo do nosso irmão, que é exatamente espelho para nós, e não vemos esse arqueiro nos nossos olhos. Então, quando nós perguntamos com sinceridade, eu sou humilde? Mas numa análise profunda do que é humildade, do que nos traz, e nós veremos o reino de Deus. E aí se nós vamos no capítulo 8º, porque nós vamos fazer alguma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E aí se nós vamos no próprio capítulo, Jesus já nos dá a direção do que é ser puro de coração. Tem que se assemelhar a uma criança. Quando nós olhamos uma criança, nós temos
essa semelhantude de que ela é pura, cristalina, que ela não tem maldade em si. Por isso Jesus nos aconselha, aquele que se assemelha a uma criança verá a Deus. Então a questão é, quando eu me pergunto, quem verá a Deus? Os puros de coração. Meu coração é puro? Eu já tenho, e esse coração é espiritual, gente, não é nem o material. Porque como Joana nos diz, é a casa de Deus em nós, a morada de Deus em nós, a centelha divina. Então, quando eu me pergunto dessa pureza de coração, é numa análise profunda. Quando o meu coração borbulha? E borbulha, hein, gente? Quando acontece alguma coisa, a gente se irrita, a gente já sai do nosso eixo, eu já tenho que eu não tenho um coração puro. Então, essas questões, quando vêm de fora e atinge o nosso ser, é porque ainda nós temos que conquistar essa virtude. E vamos mais. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter lá: os brandos e pacíficos herdarão a terra. Bem-aventurados, Arananda, os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. O que é ser brando? O que é ser pacificador? A brandura está em ser afável, ter ternura, compreensão, paciência. Essa brandura para com todos na compreensão maior. E pacífico, eu sou pacificador onde eu estou? Eu pacifico a convivência em família, no meu lar, no meu trabalho, na sociedade? Eu sou um pacificador? Eu estou levando a água benfazeja que apaga o fogo da maldade? Ou eu ainda sou esse que leva o fogo e incendeia tudo? Todas essas análises é para nós, não é para o outro. Qual é a minha brandura? Qual é a minha pacificação? Quando eu pergunto, eu sou brando? O que nós fazemos quando um carro nos fecha? O que nós fazemos quando alguém vem com uma questão que nós não queremos daquela forma? Quando alguém me pede alguma coisa, eu ajo com brandura? Eu pacifico as criaturas à minha volta? Quando eu tenho a passividade, ser pacífico em mim, eu consigo ser pacificador. Nós temos Gandhi, que tanto foi pacificador, ele era de um homem violento e passou para ser um pacificador, virtude conquistada. E aí, quando eu me pergunto, eu sou brando, pacificador, eu herdarei a terra? Os brandos e pacíficos herdarão a terra. Nós somos brandos e pacíficos, nós estamos numa transição planetária. Nós estamos passando do mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração. E ficará nesse mundo de regeneração que herdará a terra nova, a nova Jerusalém, essa terra de brandos e pacíficos, onde irá imperar toda a fraternidade. Eu vou poder herdar essa terra? Eu já conquistei essa virtude? É para nós que nós temos que perguntar. Eu fico me perguntando toda hora se eu sou branda, se eu sou pacífica, em todas as questões de todo momento. Aí nós vamos mais profundamente ainda quando Jesus fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Nós temos misericórdia pela dor do nosso irmão, pela compaixão, por toda a questão que nós temos. Essa misericórdia é quando nós trazemos para nós uma questão e vamos buscar resolver quando a dor do nosso irmão nos atinge e nós fazemos movimento para ajudá-lo. Nós temos essa misericórdia, nós vamos receber a misericórdia divina, porque é uma questão de bem-aventurança. Jesus foi nos dando todas as virtudes. Se nós vamos buscar aqueles que são consagrados como santos, santo a questão de que eles conquistaram as virtudes, transmutaram em si todas as coisas, e aí, tendo as virtudes que vão fazê-lo dele um homem de bem, aquele que faz prática da lei de amor, justiça e caridade. Se nós vamos buscar que Jesus vai nos dizer da caridade, de tantas questões que ele nos convida para ser o sal da terra, porque o sal
Ele tempera tudo, ele deixa tudo, mas ele não se contamina onde ele estiver. E Jesus fala que nós podemos estar em todos os lugares sem nos contaminar. Então nós podemos entrar em tudo, seja como sal da terra. Ele nos convida a ser sal da terra. Então ele vai falando todas as questões nas bem-aventuranças num convite para que nós trazemos esse código de amor, de honra e de elevação para nós nos transformarmos. Né? Não é para transformar o outro, é interior, é nossa busca, é nosso crescimento, é todas essas questões para que nós sejamos o sal da terra. Para onde nós estivermos, nós levarmos as palavras e os ensinos do Cristo sem nenhuma questão, como o próprio Chico nos ensinou. Use o Evangelho e, se precisar, use palavras. Quando nós estamos com o Evangelho em nós não precisamos usar palavras. Lembra Paulo? Se nós vamos ver o que Paulo nos disse, ele vai dizer exatamente isso. Da nossa transformação, do nosso crescimento, da nossa questão maior. Eu gosto muito de uma parte de Paulo, quando todo mundo esperava Paulo. Paulo teve uma transformação imensa. Imensa. E aí, ele conhecia todas as leis através de todos os ensinos, porque ele tinha a cidadania grega, a cidadania romana e judeu. Então, ele conhecia tudo aquilo. E aquilo para ele fazia sentido, até que ele conhece Jesus. E é nesse instante que é lindo de se ver. Quando Paulo, na estrada de Damasco, vê aquela luz e cai, literalmente, do cavalo. E nós estamos na estrada de Damasco. Nós estamos nessa estrada, nesse aprendizado, tudo. E aí, quando ele fica cego, e ele pergunta, o que queres que eu faça? Essa questão é profunda, o que queres que eu faça? E nós, na maioria das vezes, perguntamos, o que podem fazer por mim? Jesus, faça por mim. Não o que queres que eu faça da minha transformação, da minha elevação, da minha busca interior. Se nós temos mais lá no final, depois de Paulo todo transformado, sacrificado, abatido, que apanhou, foi preso, fez tudo, e ele estava na praça de Roma, execrado. Execrado. E o povo tudo ali esperando para vê-lo, que ele seria levado à morte. Quais seriam as suas palavras? E Paulo deixou claro, olha a transformação desse homem. Para o passado, gratidão, ele não renegou nada do que ele tinha, daquele aprendizado. Para o presente, gratidão. E para o futuro, oração. Então é uma questão de nós estarmos gratas pelo nosso passado, mas agora, nesse presente, oração, hora de ação para tudo que nós estamos fazendo. Para que a gente tenha esse desenvolver, essa busca de todas essas bem-aventuranças, que estão aí trazendo para nós um questionamento imenso. Quando nós vamos lendo todas as bem-aventuranças, nós vamos ver um convite do Cristo à nossa transformação diária, essa busca. E ele não vai falar que ontem eu não estava pronto, hoje eu não estou pronto, mas nós temos oportunidades diárias de transformação. Nessa busca, eu vou também trazer no capítulo 25, do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis. Exatamente para a gente achar as questões que nós estamos buscando da nossa transformação, da nossa interiorização dos ensinos do Cristo. E no item 6 ele vai falar o que eu acho lindo. Olhai as aves do céu, que não semeiam, que nem ceifam, nem ajuntam nos celeiros, e vosso Pai Celestial as alimentam. Não valeis mais do que elas? Lógico, você vê que Deus não deixa faltar nada, nem para as aves do céu. E Jesus, aqui, quando ele está falando nesse capítulo, buscai e acharás, ele não está falando de a gente não ter, não é isso. Nós temos muitos enganos, porque
não é não ter. Nós precisamos buscar o ser e ter. Porque se o Pai nos alimenta, nos dá tudo o que nós necessitamos, Jesus está falando o que nós temos que olhar bem aqui. Ora, qual de vós, por mais ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvato na sua estatura? Um côvato é uma medida de 45 centímetros, mais ou menos. Eu posso estar ansioso, eu vou crescer por causa disso? Ele está falando da ansiedade que nós temos. Ele está dizendo de tudo que nós queremos ter agora, nós precisamos, nós passamos tudo à frente. Nós queremos os bens materiais, esquecendo que aqueles que são espirituais, a ferrugem não corrói e a traça não trai. Então é isso que Jesus está falando. Primeiro o reino do céu e tudo vos será dado por acréscimo. É nessa questão aqui que Jesus fala exatamente esse convite para que a gente não esteja ansioso. Porque a nossa ansiedade nos tira do foco, nos faz sofrer, nos traz depressão, síndrome de pânico e tantas outras coisas. Porque nós ficamos ansiosos pelo amanhã, quando nós temos as 24 horas do dia para que nós possamos semear o bem, o bom e o belo. E aí virá tudo por acréscimo. E é nessa questão que ele fala exatamente que nós temos que ter aí essa questão maior, que está lá em Mateus 7, buscais e achareis. O que nós estamos buscando? O nosso equilíbrio, a nossa fonte maior, a inspiração divina, tudo para nos dar esse equilíbrio para que a gente possa bate e abrir. Será aberto para nós. Tudo aquilo, porque o Pai já nos deu todos os talentos. Pede e vos será dado por acréscimo. E o que tem mais nesse profundamente? A humildade. Porque nós ouvimos, mas Deus conhece tudo. Conhece tudo, até um fio de cabelo. Mas nós temos que ter a humildade de ir buscar, bater e pedir. Para que venha tudo por acréscimo. É nesse trabalho interior que nós reconhecemos a potencialidade maior de Deus e de Jesus, o médium supremo de Deus. Quando Jesus vai falar da oração maravilhosa do Pai Nosso, e aí ele nos transforma todos em filhos, é uma oração de amor. Pai Nosso, é meu, é seu, é do irmão, e nós temos toda a humanidade como irmãos. E aí ele fala mais ainda, livrai-nos do mal. Mas que mal que Jesus está falando? Daquele que permanece em mim, das minhas impurezas, da minha incerteza, de tudo aquilo que eu ainda não trabalhei nem transformei. Por isso, puros de coração. É numa questão de entendimento maior que nós vamos buscar. Quando Jesus vai falar da caridade, e que nós buscamos também falar um pouquinho do perdão, quando Jesus fala da caridade, e aí no sentido moral, não da caridade material tão necessária. Tão necessária a caridade moral, material, para que a gente possa ajudar todos os irmãos, porque não é possível, nos tempos que nós temos, ver alguém passando fome. E quando um convite vem para nós, o convite é tão integral que ele está falando, tens um pão? Divide com o seu irmão. E essa questão é de compartilhar, por isso Jesus compartilha o pão. Compartilhando conosco todo esse pão que nós temos e que podemos levar para o nosso irmão. O compartilhar não é tirar de si, é compartilhar. Porque nós podemos matar a fome de alguns e levar esse carinho, esse amor, essa ternura para todos eles. E aí quando nós vamos ver o que Jesus fala da caridade moral, que nós chamamos de BIP, porque é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E nessa questão maior, o que é benevolência? Porque está dentro exatamente do Sermão do Monte. Eu sou benevolente? São questões que a gente tem que se perguntar. Eu sou benevolente com os erros do outro? O que eu faço para que o outro entenda? E com os meus próprios erros? Eu tenho indulgência?
com os erros do meu irmão, eu sou indulgente como eu quero que sejam indulgentes comigo, e eu perdoo as ofensas, eu me perdoo. E vamos mais profundo do que é perdão. A palavra perdão vem de perdonare. O que é perdonare? Dar, donare, além. É dar além. Olha o que é perdão, dar além. Por isso Jesus nos convida, se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Dar além. Se alguém te pedir, dê 1000 passos, dê 2000, dar além. Ele convida também que antes de nós fazermos as orações, antes de nós entrarmos no templo sagrado e nós nos reconciliarmos com os nossos irmãos. Para que nós não servirmos a 2 deuses. Então essa questão maior de dar além, porque nós temos essa capacidade quando nós entendemos que o perdão é dar além. É esquecer? Não, é compreender. Quando nós compreendemos o que é o perdão e que eu erro, meu irmão erra, e que nós estamos todos ali em aprendizado, porque nós estamos todos aqui no planeta Terra, no mesmo patamar. Então, se nós compreendemos que nós erramos e que se nós não temos olhos de ver, pela graça de Deus, nós temos o véu do esquecimento, porque se eu visse e lembrasse do que eu fiz, não seria fácil. Então, se às vezes o meu irmão erra para comigo, é exatamente para que eu desperte essa qualidade em mim, essa bem-aventurança. Então, nós estamos trabalhando nessas bem-aventuranças para que nós possamos entender o que Jesus quis nos dizer. Arananda, Ara, homem. Ananda, aquele que já possui os bens do céu, vivendo na terra. É esse êxtase espiritual que nós entendemos nessa compreensão maior do Cristo. Quando nós estamos assistindo qualquer ou lendo, qualquer palestra, qualquer questão de Jesus, nós entramos nesse êxtase espiritual. Quando nós vemos um palestrante que nos leva a entender a compreensão, naquele átimo de segundo, puxa, eu entendi isso. Parece que se forma claro e nós temos esse êxtase espiritual. Quando nós lemos ali no livro dos Espíritos, também vai falar desse êxtase espiritual. Que a oração nos traz, a ajuda nos traz, o entendimento nos traz e nós crescemos dentro de todas essas questões, porque passa a ser patrimônio nosso. Cada virtude que nós conquistamos é patrimônio nosso. É o tesouro que nós vamos levar para o reino dos céus. É esse tesouro bendito que nós levaremos juntos de nós, que nós não perderemos. Tudo ficará aqui na terra, mas esse patrimônio espiritual das nossas conquistas será nosso advogado no plano espiritual. É tudo que nós vamos levar. Daqui não levamos nada, né? Até esse corpo nós vamos deixar. Mas tudo que nós conquistamos com a nossa transformação, nosso conhecimento, é tudo que nós vamos levar. Nós vamos terminar, antes vamos fazer uma poesia e depois vamos buscar a prece para encerrar todas essas bem-aventuranças que agora nós vamos ficar nos perguntando, com certeza, eu sou brando? Eu sou pacífico? Porque eu não estou nem ainda na questão da humildade, como Emmanuel nos fala, que é a última virtude que conquistaremos. Eu não estou nem ainda na pureza, mas eu já estou procurando herdar a terra. Então eu fico me questionando. Puxa, eu fui branda, eu fui pacífica, eu agi com paciência, com compreensão, com tolerância, fui afável com meu irmão, e aí nós vamos a cada degrauzinho conquistando a brandura e a pacificação, para que nós possamos herdar essa terra bendita. E assim nós vamos lá, buscar uma poesia que eu gosto muito. É uma poesia de um rapaz que se chama Leandro. E nada mais tem dele, está num livro de perispírito. E tem lá essa poesia que eu acho lindíssima. E que fala tanto ao convite dessa noite das bem-aventuranças, dos ensinos do Cristo. Abre o seu coração e me deixa entrar. Sou apenas seu irmão
e quero ajudar. Mas abre o seu coração e me deixa entrar. Vem, meu irmão, e vamos junto trabalhar. Abre o seu coração e me deixa entrar, porque o amor de nós dois pode o mundo mudar. Abre o seu coração. A chave é interna. Só você pode abrir essa porta para que o Cristo adentre e possa fazer morada em seu coração. Por isso o convite dele: abre o seu coração e me deixa entrar. Sou apenas seu irmão e quero ajudar. Abre o seu coração e me deixa entrar, porque o amor de nós dois pode o mundo mudar. Vamos aceitar esse convite bendito que vem como num telegrama de amor, nesse telégrafo divino, no âmago dos nossos corações. Vem, siga-me. Ah, sim, muitas vezes nós não estivemos prontos. Quantos convites nós já tivemos para segui-lo, mas nessa noite o convite se renova. É esse telégrafo divino que vem dessa voz, nesse convite maior. Vem, siga-me. É nesse seguir que nós vamos abrir as portas dos nossos corações e falar: Senhor, estou pronto. Nesse aprendizado que nós estamos buscando a brandura, a pacificação de nós mesmos, o conhecimento do teu evangelho de luz, é que nós nos encontramos aqui nessa noite. Nesse encontro divino, com a tua presença de luz, nesse convite eterno para segui-lo. Mas agora eu já me sinto pronto e aceito o seu convite. Pegue a sua cruz e siga-me. É assim que nós, como o pobre jovem rico, já estamos prontos nesse instante, desatando tudo que nos deixou. E agora, na transformação, na busca das bem-aventuranças, agora somos o homem que já possui o reino dos céus em si, agora e para todo sempre. Na tua presença, no teu amor, nos abençoe, hoje e sempre. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.